Olá, pessoal. Nessa videoaula a gente vai seguir com o estudo de números complexos, introduzindo agora a representação gráfica desses números complexos. Então, aqui a gente tem um exemplo do número complexo z igual a 3 mais 2i. Então, a gente tem uma representação gráfica bem natural a partir da nossa definição e da nossa notação, né? Um número complexo, a gente está escrevendo esse número como x mais y, onde x é chamado de parte real e y é a parte imaginária. O número complexo 3 mais 2i, ele tem parte real x igual a 3 e parte imaginária y igual a 2. Então, a representação gráfica, primeira que nós teremos, é muito similar àquela que nós já vimos no plano cartesiano. Então, a gente vai ter um eixo x que representa a parte real e a gente tem um eixo y vertical que representa a parte imaginária. Então, aqui marcando x é igual a 3 e y é igual a 2, a gente tem um número complexo que coincide no plano, de certa forma, com o ponto de R2, 3, 2, certo? Então, aqui a gente não tem exatamente o plano cartesiano R2, porque a gente tem eixos que representam coisas diferentes, a parte real e a parte imaginária de números complexos. Mas a lógica por trás dessa representação gráfica é a mesma do plano cartesiano que nós já vimos. E esse aqui é o ponto z igual a 3 mais 2i. Então, agora nós podemos representar diferentes números complexos no plano, como esses 4 primeiros aqui do nosso exercício. Então, vou pedir para vocês pausarem o vídeo e rapidamente representarem no plano cartesiano os números complexos nos itens 1, 2, 3 e 4. Certo? Então, pausem o vídeo que a gente já vai retomar com essa representação. Então, o primeiro número complexo do item 1, a gente já tem representado aqui no nosso quadro. Então, ele tem parte real igual a 2. Então, nós marcamos no eixo horizontal da parte real aqui o valor 2. E a parte imaginária igual a 5 está aproximadamente aqui. Então, como no nosso plano cartesiano usual, o ponto 2, 5, nós temos aqui o número complexo 2 mais 5i. O segundo número complexo, feito da mesma forma, ele tem parte real igual a menos 1 e parte imaginária igual a 3, representados respectivamente, né? Marcados respectivamente nos eixos real e imaginário. Então, aqui, como no par menos 1, 3 do plano cartesiano, nós temos o número complexo menos 1 mais 3i. O terceiro número complexo, menos 4i, ele tem parte real igual a 0 e parte imaginária igual a menos 4. Certo? Então, tendo parte real igual a 0, a gente tem no eixo horizontal marcado o valor 0, o número 0, e 4 unidades para baixo, na parte imaginária, a gente tem aqui representado o número complexo, menos 4i. Contido no próprio eixo vertical, no eixo imaginário, porque esse número complexo tem apenas essa parte imaginária, ele não tem parte real, então a sua representação coincide com, está contida no eixo imaginário. Da mesma forma que os números que nós tínhamos marcado antes, simplesmente para registrar a escala, aqui nós tínhamos 3 unidades e aqui nós tínhamos 5 unidades, como marcado aqui na nossa figura. Mas, como esses números estão no eixo imaginário, fica mais correto, realmente, nós marcarmos 3i aqui e 5i aqui. Porque esse número marcado nesse ponto, ele não é o número real 3, certo? Ele é o número imaginário 3i, como esse marcado aqui, que é o menos 4i. Mesma coisa para o número 5i, que está aqui em cima, que nós usamos para representar graficamente o número complexo 2 mais 5i. E por último, quarto ponto complexo, quarto número complexo, que é z igual a 3, ele é ao mesmo tempo um número real e um número complexo. A gente está colocando aqui ele como um número complexo, mas a gente pode enxergar ele como um número real,
que pertence também ao conjunto dos números complexos. Então, sua representação gráfica pertence ao eixo real. Esse número 3, ele se escreve como 3 mais 0i. Então, tendo parte imaginária igual a zero, a sua representação pertence ao eixo real, como colocado aqui na nossa figura. E mais uma definição que nós podemos colocar a respeito de números complexos é o valor absoluto ou módulo de um número complexo, que é definido como a distância até a origem da representação gráfica desse ponto, no plano complexo. Então, por exemplo, no caso do ponto 2 mais 5i, e que nós obtemos como valor absoluto ou módulo desse número complexo. Nós teremos aqui a hipotenusa desse triângulo retângulo, que tem catetos 2 e 5. Então, a raiz quadrada de 2 ao quadrado, a parte real, mais o quadrado da parte imaginária, que é 5 ao quadrado. Então, 4 mais 25, a gente obtém a raiz de 29 como valor absoluto ou módulo desse número complexo. E agora nós introduzimos uma maneira de escrever os números complexos, que é super importante também, que é a forma polar de um número complexo, que coincide em grande parte com as coordenadas polares do plano cartesiano. Então, se nós temos um número complexo z igual a x mais iy, como nós temos aqui o número complexo 2 mais 5i, considerando esse triângulo retângulo, bem usual, né, de coordenadas polares no plano cartesiano, e lembrando que esse triângulo ele é retângulo, o que nós temos aqui são as equações de coordenadas polares, já que o cosseno de θ vai ser igual a essa parte real x, dividida pela hipotenusa r, nós obtemos x é igual a r cosseno θ. E, analogamente, o seno de θ vai ser a parte imaginária y, dividido pela hipotenusa r. Então, y igual a r seno de θ. E, dessa forma, o número complexo z igual a x mais iy, ele tem x, parte real, igual a r cosseno θ, e a parte imaginária y igual a r seno θ. Fatorando esse termo r, nós obtemos r que multiplica cosseno de θ mais i seno de θ. Então, aqui nós temos a forma polar de um número complexo, escrita de uma maneira bem redondinha. Lembrando que aqui, entre parênteses, a gente tem um número complexo com valor absoluto 1, certo? Reforçando esse ponto aqui em cima, quando nós escrevemos essa forma polar de um número complexo, aqui entre parênteses, a gente tem um número complexo, cujo módulo, cujo valor absoluto, vai ser igual a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. Pela identidade trigonométrica fundamental, a gente tem aqui a raiz quadrada de 1, que é simplesmente igual a 1.